amigas, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de estudo da Bíblia. Nós estamos estudando a Bíblia através desse roteiro aqui, Missão de Deus, Minha Missão. Estamos agora na 12ª semana e hoje iremos trabalhar o tema Esther e Mordecai. Nós temos aprendido muitas coisas valiosas nos estudos que nós temos feito nessas semanas. Tem sido uma bênção para mim, tem sido uma bênção para você. Você tem aprendido coisas novas? Se você tem aprendido coisas novas e está gostando do conteúdo que temos apresentado para você nesse trimestre aqui, coloque aqui nos comentários abaixo, coloque o seu nome, da onde você está nos assistindo. Eu tenho acompanhado aqui pessoas nos assistindo de todo lugar e nós agradecemos a você pela sua parceria. Continue compartilhando os nossos vídeos, ok? Vamos para o estudo da nossa lição número 12, Esther e Mordecai. Verso para memorizar: farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. O foco da lição dessa semana é apresentar para nós a vida de Esther e de Mordecai, enquanto eles foram testemunhas de Deus ali entre os gentios. Que gentios, pastor? Os gentios que viviam ali na Pérsia. Esther e Mordecai viveram ali no reinado da Pérsia. Eles não estavam em Jerusalém, mas sim na Pérsia, que nessa época aqui era comandado pelo rei Xerxes I, ou Assuero, como a Bíblia o chama em alguns momentos. Nós vamos aqui ter hoje um suplemento cronológico, noções cronológicas, para você entender um pouco mais esse assunto, tá? Aqui na lição diz assim: um dos relatos mais inspiradores da Bíblia a respeito do ministério transcultural é encontrado no livro de Esther. Muitos têm escrito ao longo dos milênios sobre este livro, e até hoje muitos judeus celebram o Purim com base em Esther 9, verso 26 ao 31. Esther e seu primo Mordecai eram judeus que viviam em Suzã, capital do Império Persa. Então, nós precisamos nos situar. Em que momento viveu Esther e Mordecai? Em que momento ao longo da história? Então, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, algumas noções cronológicas você vai ter aí. Nós temos aqui primeiramente a linha do tempo. Nesse momento você vê ano 31 depois de Cristo, é o ano mais bem documentado, quando Jesus morreu, o ano 31, a morte de Jesus. E vamos seguindo aqui, nós temos agora o ano 2023, depois de Cristo, o ano que nós estamos vivendo. Antes, nós acreditamos que lá no início, a Terra, de acordo com os princípios bíblicos, de acordo com a argumentação e a cronologia bíblica, 4.000 anos antes de Cristo, o planeta Terra foi criado, ali Adão e Eva, mais ou menos, por isso tem um ponto de interrogação, não é uma data certa e exata. O ano 2344 seria o ano do dilúvio, seguindo adiante o ano 1445 a.C., é claro, quando aconteceu o êxodo, sendo guiado ali por Moisés, tirando o povo hebreu do Egito. Ainda avançando, o ano 1000 depois de Cristo, acontece a história de Davi. O ano 605 é quando acontece a invasão de Jerusalém, ali na época que Daniel é levado junto com seus 3 amigos para a Babilônia para servirem ali na corte real, e eles são levados ali sobre o reinado de Nabucodonosor. Avançando, nós temos o ano 444, nós já apresentamos aqui em outro momento na lição. 444 é a data onde a história de Esdras e Neemias acontece. O ano 486 é o ano que o rei Xerxes I, ou seja, o rei da Pérsia, o marido de Esther, o Assuero, ele governa, ele reina até o ano 465, quando ele é então assassinado e depois passa a reinar no seu lugar o seu filho Artaxerxes I. Em que momento está situada a história de Esther? Bem aqui, entre o ano 486 até o ano 465, no reinado de Xerxes. Aqui acontece então a vida de Esther, para você se localizar no tempo. Agora vamos seguir avante para notarmos no decorrer do longo da história as noções cronológicas dos reis da Pérsia. Qual rei sucedeu ao outro? Que rei existia antes de rei Xerxes e depois dele? Vamos analisar aqui. Aqui você tem a linha do tempo. O ano 31, a morte de Cristo. O ano 2023, depois de Cristo. O ano 539 foi o ano que o rei Ciro II, ele entra em Babilônia, ali desviando o rio Eufrates. Ele consegue adentrar a cidade e ele destrói o reinado da Babilônia. Ele mata ali o rei Belsazar
que era o rei que estava no reinado ali, filho de Nabonido, neto de Nabucodonosor. E você pode ver que do ano 539 até o ano 530, Ciro II domina por todo o Império Medo-Persa. Ele era tanto um Medo como era um persa. Seu pai era persa e sua mãe era Medo. E aí você vê a foto dele aí, Ciro II. Ele quem liberta o povo que está ali na Babilônia, aqueles que tinham sido levados cativos de Judá, de Israel, para a Babilônia. Eles agora podem voltar para suas terras. E Ciro então emite esse decreto, volta a Zorobabel e Josué e começa a reconstrução do templo ali em Jerusalém. No ano 530 em diante, até o ano 522, o seu filho Cambises II é que reina no seu lugar, porque no ano 530 Ciro II ele morre em uma batalha e Cambises então fica dominando ali. Cambises então ele tinha um irmão chamado Esmerdes e ele, a fins de política, com medo de que seu irmão pudesse em algum momento reinar em seu lugar, ele agora manda matar o irmão. Mas ele deixa isso oculto entre ele, ninguém fica sabendo disso, e ele parte então para uma campanha no Egito, onde ele tenta conquistar ali o Egito. E enquanto ele está para o Egito, no ano 522, uma pessoa que se parecia muito com seu irmão Esmerdes, aproveitando que Cambises estava fora, ele tenta usurpar o trono de Cambises e ele diz: olha, eu sou Esmerdes, eu vou aqui dar algumas ordens, e ele começa a comandar ali o império enquanto Cambises estava fora. Heródoto diz que Cambises, ao saber disso, ele mais que depressa tenta viajar de volta para conseguir novamente o seu reinado, mas ele sofre um acidente ali com um cavalo, com a espada, e ele acaba morrendo, é o que Heródoto afirma. Só que o falso Esmerdes reina apenas ali por volta menos de um ano, alguns meses, né? E ainda no ano 522, Dario I, não é agora o Dario Medo, não é o Dario que se passa a história ali em Daniel, capítulo 6, mas sim é outro Dario. Esse Dario aqui é o Dario Persa, não o Dario Medo. O Dario Medo é aquele que vivia, que reinava nos dias ali de Daniel. Era o tio de Ciro II, né? Agora esse Dario aqui, esse persa, ele era casado com uma filha de Ciro II. Ele era irmã, a sua esposa Atócia era irmã de Cambises, irmã do falecido Esmerdes, né? E nós temos agora Dario, ele então consegue chegar no reinado, consegue dominar ali o reino desse mago, né? Desse mago, esse falso usurpador, e toma o trono dele novamente. E você tem então o reino de Dario do ano 522 até o ano 486 a.C. Logo em seguida, quando ele morre, aparece o rei Xerxes I. Sim, esse é o rei Assuero, o pai de Artaxerxes e o marido de Ester. Tudo bem? Aqui também tem uma ilustração de como seria ele. E depois do ano 465, como eu falei, ele foi assassinado e entra no seu lugar o seu filho Artaxerxes I. E aí você tem uma ilustração de quem é Artaxerxes. Muito bem, essa é uma linhagem cronológica para que você possa então entender um pouco mais o que aconteceu nesse período, qual rei veio primeiro, qual rei veio depois, e nós então entendemos que a história de Daniel aconteceu primeiro, depois acontece a história de Ester, para depois então acontecer a história de Neemias, tá ok? Se situe aí na história para que você entenda esse contexto, você entenda que eles estão então na Pérsia. Agora tem um ponto interessante, você fica até o final conosco desse vídeo, nós vamos apresentar para você por que esse povo continuava na Pérsia. Por que esse povo não voltou, não saiu da Pérsia quando o rei Ciro deixou que eles voltassem para Israel? Por que eles não foram? Vamos depois falar um pouquinho disso no final, num suplemento profético aqui para vocês. Vamos aqui para a nossa lição, parte de domingo, cativo em uma cultura estrangeira. Vamos ler aqui a pergunta número 1. Leia Daniel 1, Daniel 3, Daniel capítulo 6. O que esses relatos singulares revelam sobre os desafios que o povo de Deus pode enfrentar vivendo em uma cultura estrangeira? Nós não iremos ler o texto aqui, mas vamos fazer uma breve recapitulação do que apresenta esses capítulos. Capítulo 1 de Daniel, ele apresenta Daniel sendo levado junto com seus amigos cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia eles eram estrangeiros e eles tiveram que lidar com vários desafios ali. Primeiro, porque eles vinham de uma cultura totalmente judaica cristã.
que adorava um único Deus. E ao chegar naquela localidade, uma nação que adorava vários deuses. Também, ao chegarem ali, eles tinham seus rituais pagãos, a alimentação deles era uma alimentação contrária aos princípios bíblicos. Você pode analisar os princípios bíblicos de alimentação que Deus passou para Adão e Eva no Jardim do Éden, no capítulo 1 de Gênesis. Depois também os princípios de alimentação que Deus passa para Noé, ali no capítulo 6 de Gênesis. Depois nós temos também uma explicação mais detalhada de uma alimentação da antiga aliança dado ali por Moisés em Levíticos 11 e demais versos que tem ali no Antigo Testamento. Nós podemos notar então que Daniel, seus amigos, eles eram estrangeiros em uma terra diferente. Eles tinham costumes diferentes e agora iriam enfrentar então aqui no capítulo 1 uma dificuldade com a alimentação. E ele passa por esse processo. No capítulo 3 também ele é provado com respeito, os seus amigos são provados com respeito à adoração. Ajoelhar-se diante da estátua que foi feita por Nabucodonosor ou adorar somente ao único Deus. Já no capítulo 6, nós vemos que Daniel é impedido de orar ao seu Deus. E porque ele continua orando ao seu Deus, ele é levado e jogado na cova dos leões. Então, nessas 3 histórias que apresenta aqui na nossa lição, nós vemos que quando se é cativo em uma cultura estrangeira, é preciso fazer uma escolha. Ou esquecer os princípios que foi ensinado desde a sua infância e viver uma vida comum, porque, no final de contas, quem vai se importar com isso? Você está longe da sua terra, longe da sua família, longe daqueles princípios? Ou continuar servindo a Deus, adorando, custe o que custar, mesmo em meio a circunstâncias desvantajosas, mesmo em meio a cultura pagã, mesmo em um local onde as pessoas não adoravam o Deus verdadeiro? Então, a resposta seria essa: enfrentaram dificuldades com a alimentação, com a adoração e não tinham liberdade de culto, liberdade para orar, liberdade para seguir os seus princípios. Mas mesmo assim, Daniel e seus 3 amigos foram fiéis e Deus os honrou e fez com que eles fossem luz para os gentios, para que eles fossem salvação aos confins da terra, como está escrito aqui no nosso verso para memorizar. Mas a lição não para por aí. Indo para a parte então de segunda-feira, nós temos aqui o título Vivendo num Palácio Estrangeiro. A pergunta número 2. Leia Esther capítulo 2, verso 1 ao 9. O que esses versos dizem sobre a situação de Mordecai e de Esther? Nós vamos ler então do versículo 5 até o versículo 7. Ora, na cidade de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Então nós notamos aqui com essa leitura que Mordecai e Esther viviam ali na Pérsia, eles eram estrangeiros, eles eram descendentes daquelas famílias que foram levadas de Judá para a Babilônia, e por ocasião que Ciro dominou ali a Babilônia, os persas começaram a comandar aquele império, esse povo foi ficando, continuaram morando ali na terra dos persas. Eles não voltaram junto com os outros povos para Israel. E eles eram descendentes então de judeus e seguiam a cultura judaica. Eles adoravam o Senhor, liam a Bíblia da época que eles tinham, né? Eles viviam e serviam ao Senhor. Hadassa é a mesma Esther, que é colocada aqui na Bíblia, e ela é prima de Mordecai. O texto diz que os pais dela morreram e o seu primo Mordecai cuida dela, a ensina, a instrui, era como um pai para ela. Muito bem? Então o que esses versos dizem sobre a situação de Mordecai e Esther? Parece que Mordecai ele era um oficial do rei, trabalhava ali nas portas, né? Estava sentado ao portão do palácio. Sempre que aparece alguém sentado no portão do palácio ou perto do portão, como a história de Ló, como também nós vemos ali na história de Boaz, que ele estava ali sentado junto à porta. Ou seja, as pessoas sentadas junto à porta da cidade eram consideradas pessoas de grande cargo oficial, um cargo público de grande importância ali naquele reinado, e pelo que parece aqui, Mordecai ele tinha esse tipo de função,
e como oficial real estava sentado no portão do palácio e residia na cidade de Suzã com a sua filha adotiva ou prima Esther. Por causa da posição deles e por viverem ali, estavam imersos na cultura persa. Essa deve ser pelo menos parte da razão pela qual Esther foi escolhida para ser apresentada ao rei. E na sequência, nós iremos entender um pouco mais dessa história. Ainda na parte de segunda-feira, leia Esther 2, capítulo 2, versículo 10 e versículo 20. Vamos ler esse texto. Esther não havia declarado ao seu povo nem à sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não a declarasse. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai quando a criava. Então nós percebemos aqui, a pergunta número 3 nos pergunta: o que aconteceu e por que Mordecai daria a ela a ordem de não revelar a sua nacionalidade? O texto não deixa explicado de forma explícita, mas o texto diz que, por serem estrangeiros e se revelassem que eram então judeus, eles poderiam sofrer um tipo de preconceito, eles iriam sofrer a hostilidade daquela nação, eles iriam ter uma rejeição daquele povo. Por isso, nós vemos que Mordecai aconselha Esther a não falar sobre a sua nacionalidade, quem ele era, até o momento oportuno. Então essa é a resposta aqui da número 3. E nós vemos que o título fala vivendo em um palácio estrangeiro. É nesse período aqui em que a rainha Vasti ela é tirada do trono porque ela não quis ceder a um capricho do rei, e o rei então, orientado por seus oficiais, ele resolve escolher entre as filhas da Pérsia uma outra esposa, uma outra rainha para que pudesse ficar no local ali de Vasti, da rainha Vasti. E Esther, ela então é entronizada ali nesse contexto, onde agora ela é escolhida pelo rei como a nova rainha do palácio. Vamos para a parte de terça-feira que diz: o testemunho fiel de Mordecai. Vivendo em uma terra estrangeira, mais cedo ou mais tarde, Mordecai e Esther, se permanecessem fiéis a Deus, poderiam enfrentar problemas. Foi o que aconteceu com Mordecai. Pergunta número 4, leia Esther 3, do 1 ao 15, o que aconteceu e por quê? Vamos ler alguns textos aqui para entendermos então o que aconteceu. Você que já está acostumado com as histórias bíblicas, você já entende, já sabe muito bem a história, mas é importante lermos aqui alguns textos para contextualizarmos, e se de fato alguém ainda não conhece a história, este é o momento oportuno. Você tem aí na sua tela os textos bíblicos, vamos ler alguns versículos. Versículo 1, que diz assim: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Hamadat Agagita. Agagita, ele era descendente de Agag, que era dos Amalequitas. Era uma pessoa totalmente pagã. Os Amalequitas já tinham causado grande problema para o povo de Israel, para o povo judeu. E Deus ele pede para que Saul então destrua a todos os Amalequitas. E você pode conferir lá a história ali em 1 Samuel, a história de como o rei Saul poupou a vida de Agag. Agag, então, na verdade, Amã, ele é agora descendente de Agag. Então o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Hamadat Agagita, e o exaltou. E lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Versículo 3. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgrediste as ordens do rei? Versículo 5. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhes havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, dispersos entre o povo, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Eu li o versículo 8, agora o versículo 13. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei, para que se lhe destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Com essa história nós vemos então que Amã,
tinha sido exaltado pelo seu rei, Xerxes I, pelo rei Assuero. Ele era um homem muito poderoso e ele queria que as pessoas se prostrassem diante dele, prestassem ali homenagem, reverência, mas Mardoqueu, ou Mordecai, como a lição traz o nome, né? Ele não se prostra nem se ajoelha diante de Amã. Por que ele não faz isso? Porque ele era um judeu fiel e não estava disposto a homenagear um descendente de Agag, amalequita, de um povo inimigo de Israel, desde Êxodo, Deuteronômio 25, verso 19. Ali nós podemos ler o texto que fala que eles seriam consumidos. Como um judeu fiel se ajoelharia diante de um amalequita ou adoraria alguém além do Senhor? Então eles tinham o princípio no seu coração de adorar somente ao Senhor e não se ajoelhar diante de nenhum outro ser humano, de nenhuma ídolo, de nenhuma escultura do que é feito sobre a terra, do que tem no céu, do que tem sobre a terra, do que tem no mar. E ele então não se ajoelha. Porque ele não se ajoelha, Amã fica muito incomodado e, não querendo fazer mal apenas a Mardoqueu, ele também pretende fazer mal para o povo de Mardoqueu, porque ficou sabendo que Mardoqueu era do povo judeu e que existiam muitos judeus espalhados ali entre a Pérsia, morando nas províncias do rei Xerxes I. E com isso, Amã, com todo o seu poder e sua influência, ele convence o rei Xerxes a assinar um decreto, a selar aquele decreto com seu anel, né, dando oportunidades para que Amã pudesse matar e exterminar todo aquele povo, aniquilar aqueles que não prestavam adoração a ele, aqueles que não prestavam homenagem a ele. É esse o contexto. O rei então emite aquele decreto, esse decreto é enviado para todas as pessoas, né? Imagina que ele é levado pelos correios e o correio distribui ali em todas as províncias, demonstrando o novo decreto do rei. O povo fica angustiado, dificuldade, pensem só, eles iriam morrer por causa do capricho de uma pessoa poderosa. Quem iria intervir por eles? Quem iria os ajudar em uma circunstância tão desvantajosa, em uma circunstância tão deplorável como essa? E aqui nos diz algo interessante na nossa lição, final do segundo parágrafo. Sem dúvida, Mordecai, até certo ponto, testemunhou de sua fé, ao qual ele aderiu tão fortemente que colocou em perigo a si mesmo e, infelizmente, a outros. De Daniel e seus companheiros brilhou uma forte luz em meio à escuridão moral nas cortes reais da Babilônia. Então nós notamos que Daniel tinha sido uma grande testemunha na Babilônia. Com certeza, Mardoqueu, Esther, o povo que ainda vivia ali na Pérsia, escutou sobre as histórias de Daniel, como ele foi fiel, como ele permaneceu firme aos seus princípios, como ele era um homem que estava disposto a dar a própria vida pelaquilo que ele cria, como seus amigos foram lançados na fornalha e como nenhum mal os aconteceu, como Deus interviu e protegeu. E essa fé nesse Deus era a fé que também Mardoqueu e os demais judeus que estavam ali na Pérsia tinham em seu coração. E era isso que os mantinha de pé, era isso que os mantinha firmes e fortalecidos no Senhor. Então, quando Amã quis destruir o povo judeu, fez a seguinte descrição deles: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias de seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei. Então Amã acusa os judeus de seguirem leis diferentes, de não cumprir os rituais da Pérsia, de não adorarem o rei da Pérsia, de não homenagearem aquele que era exaltado e com muito poder pelo rei, que era Amã. E ele começa a fazer ali uma falcatrua, colocar coisas na cabeça do rei, para que o rei então emita esse decreto contra o povo judeu que morava ali na Pérsia. E com isso, como esse povo, eles tinham leis diferentes, rituais diferentes, começa-se então a perseguição. E nós sabemos que isso irá acontecer no final também, não é mesmo? Geralmente, quando um povo se levanta seguindo a vontade de Deus, fazendo o que é correto, seguindo os princípios bíblicos, muitas vezes são chamados de fanáticos, de loucos, e muitos, no final dos tempos, irão subjugar que as pragas que irão cair sobre o mundo seja culpa desse povo que segue uma religião um tanto diferente, que guarda o sábado, que prega esses assuntos que são totalmente diferentes das outras denominações por aí. E é aí que muitos vão dizer: precisamos destruir esse povo, porque esse povo é a causa das pragas que estão caindo sobre nós. E aí, quando você lê então o livro do Apocalipse, quem quiser entender um pouco mais esse assunto pode ler também o livro Grande Conflito, você vai entender melhor esse assunto. No final dos tempos, o povo de Deus sofrerá uma angústia, uma crise
como essa crise que os judeus estavam enfrentando ali na Pérsia. Mas sim como Deus interviu e protegeu, os ajudou a enfrentar aquele problema, Deus também nos ajudará e nos fortalecerá, nos dando também uma saída, uma solução em meio à crise. Ele vai providenciar um livramento para o povo de Deus. Vamos avançar para a parte de terça-feira. Pergunta número 5. Leia Ester 4, de 1 a 14. Por que foi considerado apropriado para Ester identificar-se como judia naquele momento? Vamos ler aqui alguns versos. Versículo 1 e o verso 2. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinzas, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Verso 2. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Então, versículo 13 agora. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Ester: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevado a rainha? Versículo 16 agora. Vai ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã. Foi a resposta de Ester para Mardoqueu. E jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, eu pereci. O decreto chegou aos ouvidos de Mordecai. Mordecai se lembrou então que a sua filha adotiva, a sua prima, Ester, morava no palácio. E ele então se veste de pano de saco, começa a clamar a Deus, ele chora, ele se angustia, ele vai até ali as entradas do palácio. Uma pessoa então especial, um servo, vem até ele, fala para ele tirar aquelas roupas, mas ele diz, não, envie uma mensagem para Ester que está no palácio. E ele então envia essa mensagem a Ester. E eles ficam conversando e trocando mensagem através desse servo que leva a mensagem de Mardoqueu para Ester e de Ester depois para Mardoqueu. E ao saber de tudo isso que estava acontecendo, Ester ela toma uma atitude de buscar fazer o melhor. Agora um ponto que precisamos ressaltar aqui na lição é que com a fé de Mordecai, ele procurou despertar a fé de Ester também. É assim na nossa vida, nossa fé desperta a fé dos outros. Quanto mais lemos a Bíblia, mais oramos, nós temos a capacidade de influenciar pessoas para o reino de Deus. A fé é um círculo cada vez maior que sai de lugar para lugar, de coração para coração, até englobar o mundo. Lembre-se disso. Então, aqui diz assim, a parte central do livro de Ester está nas palavras de Mordecai a Ester, quando diz no versículo 13 e 14, que não pense que pelo fato de estar você no palácio, você vai ser poupada. Porque uma hora ou outra irão descobrir que você também é judia. Quem sabe não foi para isso que Deus te colocou no posto que você tem hoje, para que Deus utilize você como instrumento para livrar o povo judeu. Agora fique sabendo, se você escolher não tomar partido nessa situação, Deus irá livrar o povo de Israel de uma outra forma. Deus pode utilizar outros meios para providenciar o livramento para nós. Mas eu acho que você não deve ficar calada. Para uma hora como esta é que Deus te chamou. Para um tempo como este, Deus te designou. Interessante, né, irmãos? E então a fé de Ester foi posta à prova quando Mordecai apelou para o amor e pelo seu povo. Ninguém sabia que ela era judia, exceto Mordecai. E agora ela tomou a decisão de se envolver, de colocar ali as cartas em cima da mesa, de se revelar e de mostrar que ela também era judia. Mas antes, ela teve um plano, buscar ao Senhor de todo o coração. Ela tinha um grande problema e diante de uma grande crise, de uma grande dificuldade, a melhor receita, a melhor coisa a se fazer é se colocar na presença de Deus, é orar, é jejuar, é buscar conhecimento do Senhor, procurar saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida, é pedir forças para enfrentar as dificuldades que teremos que passar. E foi isso que ela fez. Ela disse, olha, convide todo o povo judeu, que todos estejam jejuando por 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas servas iremos também jejuar por 3 dias e 3 noites. E no final desse período, eu irei me apresentar diante do rei. As rainhas não podiam se apresentar diante do rei sem serem chamadas, é que o texto deixa claro para nós. Mas ela ia fazer isso. E ela disse, se eu perecer, eu pereci. Se eu tiver que morrer por amor ao meu povo, eu morrerei. O importante é que eu não posso ficar omissa dentro dessa história. Não posso permitir que isso tudo aconteça sem fazer algo. E ela então toma as suas medidas.
Então, por que foi considerado apropriado para Esther identificar-se como judia naquele tempo? Ela precisava demonstrar de que lado ela estava. Avançando para diante de nós, na parte de quinta-feira, nós temos então o seguinte comentário na parte inicial. Comentaristas ao longo dos milênios observaram que o nome de Deus não aparece no livro de Esther. Esse é o único livro da Bíblia em que isso ocorre. No entanto, os judeus foram capazes de reconhecer as ações divinas na grande libertação deles, e esse livro foi selecionado pelo povo de Deus para ser incluído no cânon da Bíblia. Durante muito tempo, eles pensavam, colocamos o livro de Esther no cânon bíblico ou não? E eles então agora, ao analisar todo o livro, analisar todo o contexto, analisar a língua que o livro foi escrito, analisar o que os pais da igreja pensavam sobre aquele livro, o que os demais textos da Bíblia falavam sobre esse livro, será que esse livro está de acordo com o que os outros textos dizem? Ao analisar que a história estava bem ali na sincronia do que aconteceu com Esdras, com Neemias ali logo na sequência, que o livro estava na sequência do que aconteceu com Daniel e que o povo ali no exílio, eles analisaram, viram que o texto sim era um texto inspirado por Deus, e então decidiram que esse texto, esse livro, precisava de ficar no cânon bíblico, que serviria de motivação para todas as pessoas que passam em crise. Era um grande testemunho de como eles foram libertados das mãos de Naamã e do rei ali da Pérsia, daquela estratégia satânica que foi feita por aquelas pessoas que estavam ali envolvidas. Muito bem, aqui na pergunta 6, você tem na sua tela, leia Esther 9, de 1 a 12. Qual foi o resultado do esforço de Esther? Vamos ler aqui então alguns textos do capítulo 9. Porque os judeus nas suas cidades e todas as províncias do rei Assuero se juntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhe, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Parando por aqui para fazermos uma explicação, a contextualização do que lemos. Não temos como ler todo o livro de Esther aqui. Se você quiser entender um pouco mais, leia em casa durante essa semana toda a história do livro de Esther e você vai se familiarizar com cada detalhe, com cada ponto específico e isso vai ajudar você na classe ali no sábado pela manhã, tá bom? Mas aqui nós vamos ler alguns pontos e contextualizar. Do capítulo que nós lemos agora há pouco, capítulo 4 até o capítulo 9, muita coisa acontece. Esther, ela vai à presença do rei, ela veste a sua roupa de rainha, ela chega ali na presença do rei, o rei então permite que ela chegue até ele, ela apenas pede para ter uma ocasião especial com o rei, poder ter um jantar especial com o rei e com Amã. Eles então participam daquele jantar na data proposta e ela então faz um segundo convite para um outro jantar e nesse outro jantar ela diz para o rei o que ela quer. O rei diz, olha, me diga o que você quer, o que você nos chamou aqui. E ela diz, olha, eu apenas quero que o Senhor note o que está acontecendo. E ela apresenta para o rei toda aquela trama que tinha sido feita por Amã de matar o povo judeu e ela fala, olha, eu sou judia, se eles morrerem eu vou morrer junto. O rei Xerxes I, que é também chamado de Assuero, ele entende toda a trama de Amã e percebe todo o mal que Amã estava fazendo e agora o feitiço, como diz o ditado, volta contra o feiticeiro, né? Aquele que queria causar dano para o povo judeu, isso acontece agora com ele. Ele tinha preparado uma forca para enforcar Mordecai, ou Mardoqueu, e agora ele mesmo é enforcado nessa forca. Com isso, através da influência da rainha Esther, o rei não podia remover o decreto que ele havia feito sobre aquelas pessoas. É o que a nossa lição fala aqui. A lei para destruir os judeus não foi revertida. Em vez disso, uma nova lei foi escrita, permitindo que os judeus se defendessem. O rei não tinha autoridade. A partir do momento que ele assinou um decreto, esse decreto precisava prevalecer, precisava valer. E agora, como ele já tinha feito o decreto, ele faz um outro decreto dizendo que sim, o povo de Deus poderia agora se defender naquela data. E o que o rei faz? O rei e aquelas pessoas que estavam agora do lado de Mardoqueu enviam ali exército para ajudar a combater aqueles que estavam comandados ali por Naamã, que iriam fazer mal para os judeus. Os judeus então conseguem destruir aquela nação, conseguem destruir aqueles que queriam causar algum mal, algum dano. Então, qual foi o resultado do esforço de Esther? Nós, para poder respondermos essa pergunta, precisamos ler ainda alguns textos aqui. Vamos ler o versículo 3. Todos os príncipes das províncias e os sátrapas e os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Verso 4. Porque Mordecai era grande na casa do rei e a sua fama crescia
por todas as províncias, pois ele ia se tornando mais e mais poderoso. Versículo 5. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Então, a resposta seria: qual foi o resultado do esforço de Ester? A atitude de Ester levou o êxito e o livramento do povo judeu que estava nas terras dos medo-persas. Ela não julgou que a sua vida era mais valiosa do que a vida do seu povo, e ela promoveu salvação para o seu povo. É o que está aqui na nossa lição, no verso para memorizar. Farei também com que você seja uma luz para os gentios. Ester foi uma luz para os gentios que viviam ali. Por quê? Porque os gentios que viviam naquela localidade também acabaram se convertendo, acabaram mudando também de lado e começaram a viver os princípios do povo judeu. Eles ajudaram os judeus. Ainda no verso memorizar diz: para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Esther foi usado como salvação para as pessoas que estavam ali. Eu e você precisamos seguir o exemplo de Esther e conduzirmos essas pessoas até Deus. Nós precisamos ser luz para as pessoas que são incrédulas no mundo. Nós precisamos levar a salvação e ser a salvação para as pessoas que vivem nos confins da terra. Que coisa incrível, que coisa magnífica, não é mesmo? E a partir disso, nós vemos que Esther, capítulo 8, verso 16 e 17, aquilo que eu dizia sobre o povo que se converteu, diz assim: muitos se tornaram judeus pelo testemunho de Esther e pelo testemunho de Mordecai. A festa então do Purim foi então estabelecida, onde até os dias de hoje o povo judeu comemora essa festa anual, comemoram a sua libertação, de como Deus providenciou o livramento para a sua nação. E ainda nós podemos ver aqui, o versículo 16 e 17 do capítulo 9, que diz: para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. É interessante, então, nós seguirmos aqui agora para um suplemento profético. Quando o povo, no ano 539, moravam ali na Babilônia, o rei Ciro chega na cidade, destrói os babilônicos, mata ali o rei Belsazar, comanda todo o império babilônico da época, e agora o império passa a ser o império medo-persa. Ciro então emite um decreto para que o povo pudesse voltar para Israel. Eu disse para vocês no início aqui que uma grande parte voltou, mas outra parte não voltou. Uma nação ainda ficou ali nos persas. E Zacarias, ele é utilizado por Deus. Deus envia uma mensagem para ele, para que ele dê uma mensagem para aquele povo que estava exilado ali ainda na Pérsia, para que eles ainda voltassem para Judá. Olhem só o texto bíblico de Zacarias, capítulo 2. Olha na sua tela, o versículo 6 até o 9 diz: fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vós espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. E salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória. Enviou-me as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí agitarei a mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Eu sublinhei de parte verde para vocês verem a mensagem principal de Zacarias. Fujam, saiam agora dessa terra, da terra do norte, e voltem para a terra de Israel. De amarelo eu coloquei aí. Essa mensagem era para quem? Para aqueles que ainda habitavam com a filha da Babilônia, aqueles que moravam com a filha da Babilônia, que eram os medo-persas, que comandavam toda a Babilônia agora. E ainda nós sublinhamos, de azul, bem clarinho, aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Nós entendemos que Deus ele se preocupa com o seu povo que ainda estava ali. Ele sabia que esse povo ia passar por dificuldades e ele estava orientando e alertando o seu povo. Quer ver isso? Vamos avançar aqui para um texto de Ellen White, Profetas e Reis, ali na página 306, explica algo mais sobre isso. Olha aí, graças ao favor que lhes fora mostrado por Ciro, aproximadamente 50.000 dos filhos de cativeiro tinham tirado vantagem do decreto que lhes permitiria voltar. Esses, entretanto, em comparação com as centenas de milhares espalhados através das províncias do Medo-Persa, eram apenas um simples remanescente. A grande maioria dos israelitas tinham escolhido permanecer na terra do exílio. A grande maioria ficou ali na Pérsia. Antes de enfrentar as durezas da jornada de retorno e o restabelecimento de suas desoladas cidades e lares.
voltar para aquela terra, vamos ter que começar tudo do zero ali, vamos ter que reconstruir a cidade, reconstruir nossas casas. Aqui nós já temos casa, já temos moradia, já temos nossas terras, já estamos acostumados com esse povo, com essa nação, vamos ficar por aqui mesmo. Ainda agora no parágrafo 2 diz: uma vintena ou mais de anos havia passado, quando um segundo decreto, tão favorável quanto o primeiro, foi baixado por Dario Ristapes. Lembra que depois de Ciro teve Cambises, o falso Esmerdes, mas depois Dario toma o trono ali do falso Esmerdes, comanda de novo a Pérsia. Ele então emite um decreto para que eles possam voltar. Olhem só, o rei que governava então era Dario Ristapes, e assim proveu Deus em misericórdia outra oportunidade para os judeus na Medo-Pérsia, a fim de que voltassem à terra de seus ancestrais. O Senhor previra os tempos turbulentos que se seguiriam durante o reinado de Xerxes, o Assuero do livro de Ester. E ele não somente operou uma mudança de sentimento do coração dos homens em autoridade, mas inspirou também Zacarias a que se empenhasse com os exilados para que voltassem. Percebe que lemos aqui então o texto de Isaías dentro do seu contexto, avisando aquele povo que eles deveriam voltar. Deveriam voltar na época de Ciro, não voltou. Deus misericordioso deu um novo recado agora na época de Dario I, e o povo ainda não volta, o povo continua morando ali. Por que Deus dá a notícia? Porque sabia que eles iriam passar tempos de crise, tempos turbulentos ali na época de Xerxes, na época de Ester. E Deus é um Deus que providencia sempre uma saída, e não foi à toa que permitiu que Ester então estivesse ali no reinado. Ainda a sequência do texto diz agora na página 307, o parágrafo 1. Eram esses aqueles cujo Espírito Deus despertou, em Esdras 1, verso 5, quem tinham retornado sobre o decreto de Ciro. Mas Deus não cessou de apelar aos que voluntariamente permaneceram na terra do exílio, e através de múltiplas providências, ele tornou-lhes possível o retorno. Deus continuou apelando com aquele povo. O grande número, entretanto, dos que deixaram de responder ao decreto de Ciro, permaneceram insuscetíveis a posteriores influências. E mesmo quando Zacarias os advertiu a que fugissem de Babilônia sem mais delongas, eles não deram ouvidos ao convite. Não deram ouvidos ao convite que Deus tinha feito através do profeta, e algo ruim aconteceu com eles. Nesse tempo, as condições do reino da Medo-Pérsia estavam rapidamente mudando. Dario Ristapes, sob cujo reinado os judeus tinham recebido mostra de evidente favor, foi sucedido por Xerxes o Grande. Dario morreu, Xerxes, seu filho, fica no local. Foi durante o seu reinado que aqueles judeus que haviam deixado de atender a mensagem para fugir foram chamados a enfrentar terrível crise. Tendo recusado tomar vantagem do caminho de escape que Deus havia provido, foram agora postos face a face com a morte. Eles não atenderam o convite de Deus. Deus fez o apelo e eles não voltaram para sua terra. Agora estavam postos em uma circunstância difícil. Por que estavam em uma circunstância difícil? Porque escolheram seguir o próprio coração em vez de seguir a vontade de Deus. Escolheram ficar aonde, viver e aonde a vida se tornava mais aprazível, em vez de buscar seguir o conselho do profeta. Deus tem dado muitos conselhos para nós, meus irmãos e minhas irmãs, através dos profetas, através da Bíblia, através do dom profético, através da profeta Ellen White, a mulher que Deus o chamou para dar uma mensagem especial nesse tempo do fim. E você tem estudado os livros dela, tem analisado o contexto do que ela tem dito para nós com respeito à alimentação, com respeito aos 8 remédios naturais, com respeito à nossa fé, com respeito ao nosso testemunho para as pessoas? Deus quer que você também seja uma luz para os incrédulos que vivem nesse mundo de trevas. Deus quer que você seja a salvação para as pessoas que estão nos confins da terra. Deus hoje faz a mesma pergunta para você. Será que Deus não colocou você na posição que você está hoje, trabalhando nessa empresa, convivendo com essas pessoas, morando ao lado desses vizinhos? Será que Deus não chamou você para uma obra especial na escola que você está estudando? Na faculdade que você está fazendo, onde você é o único cristão ali? Será que Deus não chamou você e colocou você nessa posição que você tem hoje, para que você fosse uma bênção para aquelas pessoas, para que você fosse luz entre os gentios, para que você fosse a salvação para as pessoas que vivem nos confins da terra? Deus colocou você nessa posição, porque tem um propósito, primeiramente de salvar você, mas em segundo também de usar você para a salvação de outras pessoas, assim como usou Ester, assim como usou Mordecai. Meu querido irmão, minha querida irmã, dê ouvido à voz de Deus hoje. Use os seus dons e talentos para a salvação de pessoas. Faça o bem para Deus. Ester não julgou que a sua vida era mais importante e ela estava disposta, se fosse preciso morrer, para atender,
para conseguir ajudar a sua nação. Muitas vezes nós dizemos assim, não, eu morreria por Jesus, eu viveria por Jesus em qualquer circunstância, nos momentos difíceis eu vou seguir a Deus, eu serei fiel a Ele até o fim. Mas muitas das vezes quando Deus pede que nos comportemos como cristãos em um mundo que estamos vivendo hoje de paz, nós temos dificuldades. Tem gente que não tem coragem de mudar a sua vestimenta, o linguajar, vivem falando gírias como falam aqueles do mundo, contando piadas como as pessoas do mundo, quando as pessoas que não conhecem a Deus contam, vestindo os mesmos tipos de roupas que as pessoas que vivem no mundo vestem, assistindo os mesmos programas de televisão que as pessoas do mundo assistem, jogando os mesmos jogos que aquelas pessoas que não conhecem a verdade e conhecem a palavra de Deus jogam. Hoje, se nós em tempo de paz não temos coragem de servir ao Senhor, de dizermos quem somos e por que cremos da maneira que cremos, você acha que em momentos de crise você conseguirá enfrentar esses problemas de maneira firme, de maneira valorosa, de maneira zelosa? Daniel, seus amigos, Esther e Mordecai só conseguiram vencer porque eles se demonstraram fidelidade em tempos de paz. E agora, em momentos de crise, a sua fidelidade era a mesma, era fortalecida. E por isso o Senhor notou ali a grande fé que eles tinham e os ajudou e os fortaleceu. Meu querido amigo e minha querida amiga, você precisa hoje demonstrar de que lado você está. Você precisa hoje mostrar que você é uma filha do rei, que você é um filho de Deus, que você é um príncipe, uma princesa do reino do Senhor e que Deus o chamou para dar uma mensagem de advertência ao mundo. O meu convite e o meu desafio a você é que você seja um verdadeiro cristão em todos os momentos, em todas as circunstâncias, na sua casa, com seus vizinhos, com a sua família, com as pessoas que estudam com você, para que você possa ser salvação para as pessoas que vivem nos confins da terra. Que Deus maravilhoso e eterno te abençoe.